segunda coisa que eu aprendo com esse homem é o seguinte. Agora, quando nós falamos que a Bíblia ela vem de Deus e a Bíblia é uma revelação divina, é importante a gente entender o conceito também de revelação. Pessoal, vocês precisam ter uma coisa em mente. Hoje, eu e você só estudamos teologia, eu e você só aprendemos um pouquinho acerca de Deus porque Deus se permitiu ser conhecido. Se Deus quisesse, Deus iria criar o mundo, criar o mar, criar o céu, criar a terra, criar os animais, criar o homem. Aí ele ia pegar o mundo, ele ia dar corda, sabe relógio de corda? Lembra como é que é relógio de corda? Ele ia dar corda no relógio e ia fazer assim, ó. Ele ia deixar o mundo funcionando, mas ele se esconderia. E por mais que o homem buscasse, o homem nunca iria conseguir conhecer a Deus. O homem só consegue conhecer Deus porque Deus se permite ser conhecido. Tá? O ponto principal, o ponto de partida é esse. Eu só conheço a Deus porque Ele se permitiu conhecer. Segunda pergunta, tá bom, Júlio? Se Ele se permitiu conhecer, quais são os meios, quais são os modos que Deus usa para se revelar? Basicamente, existem 4 formas de revelação divina. 2 dessas formas são o que estão escrito na tua revista aí de revelação geral. No ponto, o Luan leu o 1, né? O 2 está escrito assim, ó, revelação geral. E logo no final da página tem o 3. O 3 que é conhecido como revelação especial. Então presta atenção. Qual é a forma que Deus se revela para você? Será que Deus só se revela na Bíblia? Certamente que não. Deus se revela de outras formas e é isso que nós vamos estudar agora. Se você der uma olhada aí no tópico 2 da revista Revelação Geral, você vai ver que esse tópico 2 está dividido em 3 partes, letra A, B e C. Nós vamos considerar a letra B e a letra C. A letra B diz no universo e a letra C diz no ser humano, criado à imagem e semelhança divina. A lição é longa, pessoal, e os tópicos são muito interessantes, então vamos tentar ser o mais objetivo possível. Essa letra A aí, na história, desconsidera isso. Agora vamos olhar para o B e para o C, no universo e no ser humano. A revista está dizendo que Deus se revela de forma geral no universo e no ser humano. O que a gente precisa entender é que Deus colocou algumas pistas espalhadas por aí de que Ele existe. A primeira pista é o universo, é a criação. Se você for bom de Bíblia, tem uma referência aí, ó, Salmo 19, verso 1 ao 4. O que está escrito no Salmo 19? Os céus revelam a glória de Deus e o firmamento declara a obra das suas mãos. Um dia, como é que é? Um dia traz sabedoria a outro dia e uma noite faz declaração a outra noite. Aí depois mostra sabedoria. Olha o que está escrito. Sem linguagem e sem fala, ouve-se a sua voz. Como assim, Júlio? Então, quer dizer que quando eu olho para o pôr do sol, eu tenho como ver Deus ali? Tem. Quer dizer que quando eu olho para o ecossistema, para o mar, para as montanhas, eu tenho como ver Deus ali? Tem. Porque qual é a ideia por trás disso? Você vai olhar para a natureza, pessoal, a natureza é perfeita.
o nosso corpo, né? A biologia do nosso corpo é perfeita. De modo que se você colocar uma bolha de ar dentro da veia ou da artéria de alguém lá, o cara morre. Se aquela bolinha de ar entrar no coração, o cara morre. Se você aumentar o teu nível de alguma coisa, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, o ciclo da água é perfeito. O sol vem, a água evapora, forma a nuvem, cai a chuva, enche o rio, aí o sol vem, a água evapora. É tudo muito perfeito, cara. É tudo muito perfeito. Você vai olhar para a criação e você vai pensar assim, ó, isso aqui não é obra do acaso. Isso aqui não é produto do Big Bang, da explosão, não. Qual é o raciocínio lógico? Tem alguém por trás disso aqui. Alguém projetou esse universo. Não é possível. Alguém desenhou essa natureza. Foi alguém que arquitetou. Isso é o quê? É a revelação de Deus na criação. Infelizmente, algumas pessoas olham para a criação e veem lá a explosão, Big Bang. Só que o modo certo de olhar para a criação é entender. Alguém projetou, porque é muito perfeito, não é possível. É muito perfeito. Essa é a primeira forma como Deus se revela. A segunda forma como Deus se revela é no ser humano. E eu gosto de chamar essa segunda forma de revelação de consciência. Consciência. Uma pergunta que sempre aparece, você provavelmente já fez essa pergunta. Ah, Júlio, imagina um índiozinho lá no meio do mato, lá no meio da floresta. Quando Jesus voltar, aquele índiozinho vai para o inferno ou vai para o céu? Ninguém nunca pregou para ele, ninguém nunca evangelizou o índiozinho. E quando Jesus voltar, o que vai acontecer com aquele índiozinho? A pessoa pensa assim, ué, ele nunca foi para a igreja. Ele não sabe ler a Bíblia. Oi? Nunca ouviu falar de Jesus. Qual é a base que aquele índiozinho tem para ser julgado? Resposta: a consciência. Porque Deus não se revela apenas na Bíblia. Deus se revela na consciência do homem. Todo homem dentro de si tem uma coisa chamada senso moral, lei moral. Aquele índiozinho lá no meio do mato, que nunca ouviu falar de Jesus, se ele matar alguém, ele vai matar sabendo que é errado. Se ele roubar alguém, ele vai roubar sabendo que é errado. Ué, mas ninguém nunca disse para ele que é errado. Mas ele tem a lei moral dentro da consciência dele. Júlio, de onde você está tirando isso? Romanos capítulo 1. Depois você lê. Lá em Romanos capítulo 1, Paulo vai falar que em Romanos capítulo 2, ele fala que os homens são indesculpáveis. Por quê? Porque no capítulo 1, ele já explicou que Deus se fez conhecer na criação e Deus se fez conhecer na consciência. Então, ainda que o homem fala, ninguém me avisou, Paulo fala, mentira, a criação está aí na sua cara e a consciência Deus colocou dentro de você. Então, se Deus te condenar, Ele não estará sendo injusto, porque você teve todas as ferramentas para fazer aquilo que é certo. Então, essas duas formas de revelação, que na sua revista estão na letra B, no universo, e na letra C, no ser humano, é aquilo que eu chamo, né? Aí está o universo, eu chamo de criação. E a letra C está no ser humano, eu chamo de consciência. Então, a criação e a consciência são as formas de revelação geral de Deus. Deus se revela de maneira geral na natureza e na moralidade do homem, nesse senso do que é certo e do que é errado. Só que Deus não se revela apenas dessa forma geral ou natural. Na tua revista, no tópico 3, está escrito revelação especial, ou seja, além da revelação geral, Deus ele também se revela de uma maneira especial, peculiar, extraordinária. E essa revelação especial, ela também acontece em duas frentes. Eu vou ler esse parágrafo, você acompanha junto comigo. Diz assim: se por um lado a revelação geral denuncia
a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, a revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores. Ela é o complemento da revelação que Deus fez de si. Olha só, ela é o complemento da revelação que Deus fez de si na história, que eu pedi para vocês riscarem, no universo, que é a criação, e na humanidade, que é a lei moral. Agora, preste atenção nessa frase. Reconhecemos a revelação especial tanto no Verbo vivo, Jesus Cristo, quanto nas Sagradas Escrituras. Então, a revelação geral se dá de dois modos: natureza e consciência. E a revelação especial, palavra e o próprio Jesus Cristo. Cristo foi uma revelação de Deus, né? Se você precisa abrir, não, eu vou abrir rapidinho aqui. Hebreus capítulo 1 diz assim, ó. Hebreus capítulo 1, primeiro versículo de Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, está falando do Antigo Testamento, nestes últimos dias falou através do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Agora olha o versículo 3. Ele, que é o resplendor da sua glória. Olha isso agora. E a expressão exata do seu ser. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a expressão exata de Deus. Ou seja, Cristo é uma revelação de Deus. Então existem duas revelações que são especiais. Elas não são ordinárias, elas são extraordinárias. A palavra de Deus e o próprio Filho de Deus. Então, olha só, por quantas formas Deus se revela ao homem? Deus se revela na criação, Deus se revela na consciência, Deus se revela na palavra e Deus se revela através do próprio Jesus Cristo. Será que naquele último dia alguém vai poder chegar diante de Deus e falar: eu não fui avisado, eu não sabia, ninguém me falou? Deus vai falar: tá de brincadeira. Eu me revelei para você de tantas formas e você quer me falar que ninguém te avisou que eu existia? Tá de brincadeira. Por isso, naquele último dia, todos os homens serão indesculpáveis diante de Deus. Deus já garantiu que todo mundo tivesse pelo menos uma pista de que Ele existe, tá bom? E através dessas 4 revelações, então, nós entendemos que a Bíblia, ela se insere naquilo que conhecemos como revelação especial, extraordinária de Deus, tá bom? E assim a gente fecha esse primeiro tópico, que fala sobre a origem da Bíblia, origem divina, e ela é uma das formas de revelação de Deus.